Opa, dá um sorriso pra foto aí. É, tá tudo gravado. Já iniciou a gravação, tá? Vamos iniciar a nossa palestra de hoje. Quando a gente estava planejando essa semana, eu conversei com o Davidson, né? O Davidson é meu aluno de gestão de projetos de software. E eu verifiquei com ele se o pessoal da empresa dele ou alguém de lá poderia disponibilizar alguém para fazer uma palestra. E aí o Davidson prontamente, né, se ofereceu de bom grado aí, que ele disse que entrou na Gera há pouco tempo, né, Davidson? Isso. E teve que estudar, teve que se preparar lá para fazer uma apresentação. Sinto que ele vai fazer essa apresentação por livre e espontânea pressão. É Talvez. mais ou menos assim, mais ou menos assim. Eu só vou pedir quem for entrando, deixar no mudo, né? Podem falar, podem conversar, claro, mas não deixem os microfones ativados, por favor. E daí, então, por livre e espontânea pressão, né? Já que é meu aluno, não tem muito como fugir, né, Davidson? Aí o Davidson aceitou fazer essa palestra pra gente. Daí ele falou, não vou entrar nesse barco furado sozinho, né? Aí colocou a Vitória nessa. E daí o Davidson, então, ele trabalha com a Vitória lá na Gera, que é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, né, e de aplicações para web. Como eu estava falando, ele é meu aluno do quarto semestre de Ciência da Computação. A Vitória é nossa aluna, mas ela vai se apresentar um pouquinho para vocês conhecê-la, para que vocês a conheçam um pouquinho melhor. E a palestra de hoje vai tratar de metodologia ágil e Scrum. Né? Eu vou deixar o restante aí, vou deixar aqui o próprio Davidson e a Vitória se apresentem, para que a gente possa conhecê-los um pouquinho mais. Vou compartilhar minha tela primeiro. Vamos lá. Gente, só um teste aqui, tá? Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim. Vocês conseguem ver o restante do navegador também? Sim. Sim. Tá, então tá tudo certo, galera. Bom, como a professora já falou, né? O assunto vai ser metodologia ágil e Scrum. Quer se apresentar aí, Vitória? Uhum. Boa noite, gente. Meu nome é Vitória. Eu faço análise e desenvolvimento de sistemas lá pela Estácio. E atualmente eu estou trabalhando também, junto com o Davidson, né, como tester na Gera. Essa daí sou eu, como vocês podem ver, a gente está respeitando o distanciamento social. A gente está usando máscara, então estamos seguindo todos os protocolos, tá? Se alguém estiver preocupado. Exatamente. Eu sou o Davidson, né? Boa noite para todo mundo aí. Quem não me conhece, quem é da minha turma aí e já estiver me zoando, beleza. E eu estou no quarto semestre de Ciência da Computação aqui na Uniderp. A gente tem ali embaixo o @ da Gera, tá, pessoal? Se vocês quiserem seguir a gente lá no Instagram, dar uma moralzinha. A gente tem vagas abertas também, tá? Para Agile Master, para desenvolvedor iOS e Android. Só para saber, o quarto semestre na Uniderp é tão difícil quanto o primeiro? Não, na real, acho que o primeiro é o mais fácil porque você tá no gás, né? Depois eu acho que é mais difícil, porque você vai perdendo aquele ânimo, aquele pique. Então, se o primeiro tá difícil, eu não tenho boas notícias para você. Mas é isso. Deixa eu atrapalhar um pouquinho. Quem que tá falando aí do primeiro semestre? É a Natália, né, Natália? Minha aluna? Tô aqui. É a Natália, por isso. É porque eu sou uma professora muito boazinha, né, Natália? Daquela sem pressão. Boazinha, né? Mas vai só piorar mesmo, Natália. Não fique muito feliz com isso, não. Vamos lá, Davis. Vamos passar aí para o Davis, que eu vim me intrometer na palestra dele. Vamos lá. Bom, o que a gente vai falar hoje, né, galera? Primeiro a gente vai trazer para vocês um contexto do que são metodologias ágeis, tá? E depois a gente vai falar propriamente da metodologia ágil, que é o Scrum. Tranquilo? Uhum. Bom, eu vou começar aqui falando sobre metodologias ágeis. Pode passar. Para dar uma contextualização rapidinho, eu trouxe esses 3 pontos, né, para a gente falar sobre a definição, né, do que é uma metodologia ágil.
a princípio, historicamente, né, a metodologia ágil ela foi uma resposta aos métodos tradicionais de gerenciamento de softwares, né? Que um exemplo bem superficial, assim, que acho que a maioria das pessoas pode conhecer, é o método cascata, né, o waterfall, que ele é um processo demorado, né? E como ele é demorado, ele tem várias aberturas para trazer erros, né, para trazer insatisfação do cliente com o produto que está sendo feito, porque ele é extenso, né, e bem longo. Então, a metodologia ágil foi uma resposta, né, para esses métodos tradicionais, né, desenvolvimento de software, inicialmente, para também trazer valor ao cliente e para ter a entrega do produto certo para a pessoa certa. Porque o que acontece? Na metodologia ágil, a gente vai ter ciclos curtos, né, então, a gente vai conseguir entender o que realmente o cliente precisa e o que ele quer, né? Pode passar, Davidson? Tá. As prioridades. Na metodologia ágil, a gente vai encontrar um manifesto feito lá nos primórdios, né, de quando estava se desenvolvendo essa metodologia. Então, a gente vai ter os itens da direita e os itens da esquerda. Da esquerda. Então, o que acontece? Você saiu do slide. A gente vai ter os itens da direita e o da esquerda, né? A gente sempre vai dar mais valor para os itens da esquerda do que os da direita. O que não significa, tá, gente, que a gente vai se desfazer dos processos que estão na direita. A gente vai dar valor para eles também, mas a gente sempre vai dar prioridade para o que está na esquerda. Eu vou ler aqui eles, né? Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. Eu vou dar uma passada por cima dos pontos que eu acho mais interessante, né, dessa parte de metodologia ágil, começando por indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Então, como assim, né? A gente vai dar mais prioridade para indivíduos e interações do que processos e ferramentas. Na agilidade, não vai adiantar nada você ter todo um processo top de linha ou uma ferramenta de última geração se a comunicação com o seu time, a interação, né, não está em dia, não está boa, não tem essa comunicação. Porque você tendo esses processos, né, essas ferramentas, você não vai conseguir aplicar todo o potencial do seu time se essa parte da comunicação, né, ela não tiver em dia. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Bom, aqui a gente entende, né, que o cliente ele quer o produto dele funcionando. Então é claro que a gente vai dar prioridade para o produto dele funcionando, mais do que respeitar, né? A gente respeita, a gente não tô querendo dizer que não vai respeitar, mas a gente vai dar prioridade para o software dele funcionando do que, por exemplo, não, peraí, antes de eu terminar essa funcionalidade aqui, eu preciso montar toda essa história de usuário aqui para mim poder ter o meu software em funcionamento. Então, não, a gente pode sim, né, dar uma prioridade para o software funcionando, né, para o aplicativo dele, para o site dele funcionando, do que uma documentação, né. Então, o outro ponto que eu acho muito legal, né, que eu acho que é uma das bases mais importantes da agilidade, é responder a mudanças e do que seguir um plano, né. Bom, como assim? Um exemplo bom, eu acho que seria a gente tem todo um planejamento, né, durante um período de tempo, e não vai adiantar nada você ter todo esse planejamento e no meio do processo você encontra um problema e você trava por causa desse problema. O que o time ágil vai fazer, ele vai entrar em ação, né, ele vai juntar todos os membros do time dele para tentar achar uma saída para aquele problema. Então, mesmo que a gente tenha um plano, a gente tenha um prazo, a gente sempre vai dar foco para ter a resolução, né, dos problemas. E colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, mesmo que o contrato tenha sido feito em base do que o cliente pensava há 2 meses atrás, há 1 mês atrás, há semanas atrás, ele deu um feedback para a gente vai respeitar esse feedback, né, porque a gente quer sempre a satisfação do cliente, né, entregar valor para ele. Então, a gente vai respeitar o que ele acha e a gente vai colocar em prática, né, essa mudança, né, esse feedback que o cliente trouxe para a gente. Pode passar. Bom, vou falar rapidinho sobre o que é o time ágil, nesses 4 pontos. O time ágil, ele vai ter adaptação aos problemas e às mudanças, né? Que também tem bastante ligação, né, com o último ponto do manifesto ágil,
que é o time, ele vai conseguir se adaptar a qualquer coisa que aconteça no meio do processo, ele não vai travar, ele não vai se estressar, e ele vai conseguir ter a resolução dos problemas, né, gente? Ele vai ser multidisciplinar, significando que o time ele vai ser completo com todas as hard skills, né, com as habilidades que por exemplo, um projeto de software precisa. Então, ele não vai ter só desenvolvedores, ele vai ter design, ele vai ter product owner, ele vai ter tester, ele vai ter Scrum Master, ele vai ter todas as habilidades, né, que um time precisa para sempre estar andando dentro do fluxo. Ele vai ter ciclos curtos e melhoria contínua. O ciclo curto, ele serve justamente para a gente ter a melhoria contínua. Como funciona? A gente tem aí um período curto, né? O que vai acontecer dentro desse período? A gente vai produzir uma funcionalidade, a gente vai receber o feedback do cliente, né? Ele vai falar o que ele achou legal, o que ele não achou legal. E com esse feedback, a gente vai aplicar no resto do projeto. Então, a gente vai estar ativamente melhorando, porque a gente vai entender o que o cliente não quer e o que ele quer. E o time ágil ele vai ser colaborativo, que é bastante autoexplicativo, né? A gente não vai deixar coisas externas impedirem, né, o desenvolvimento do projeto, então a gente sempre vai estar em colaboração num todo. Pode passar? O Kanban. O Kanban, eu trouxe aqui esses 4 pontos para falar rapidinho o que é o Kanban. Bom, ele é uma técnica, né, resumidamente, ele é uma técnica desenvolvida pelos japoneses que tem o objetivo de controlar o estoque de materiais para não faltar e nem passar do limite, trazendo um equilíbrio para o estoque e para a linha de produção. Mas como isso foi parar no software, né? Bom, eles conseguiram aplicar isso como uma metodologia para facilitar o controle do progresso visualmente. Como assim? A gente vai ter cartão, coluna e um quadro, né, para poder aplicar o Kanban. Ele vai ser um sistema ágil e visual. Ele vai ser visual porque com as colunas a gente vai entender qual o progresso do time e com os cartões, né, os cards, as tarefas que estão divididas na coluna, a gente vai entender qual tarefa é mais importante. A gente vai saber o que está em progresso e o que não está. Então ele vai ser bastante visual, é maravilhoso. E ele vai trazer o Kanban, né, ele vai trazer o equilíbrio para a gente conseguir limitar e para a gente ter o gerenciamento de fluxo. Isso tudo, né, essa parte do Kanban, ele é aplicado pelo time todo. Então, ao decorrer, o time todo vai ser responsável pelo Kanban. Isso é muito legal. Pode passar, Davidson. Aonde a gente aplica o Kanban, né? A gente tem uma ferramenta, né? São várias ferramentas, mas o Trello é uma delas. A gente trouxe um Trello aqui para dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo o Trello, gente? Sim. Bom, que é o Trello, né? O Trello a gente vai aplicar o Kanban. Ele não é a única ferramenta, tá deixando claro. Mas, por exemplo, na Gera a gente usa bastante o Trello. Então, aqui, nesse espaço, a gente vai aplicar o Kanban. Como eu disse, ele tem colunas. Essas são as colunas, né? A gente tem a coluna de Project Backlog, Sprint Backlog, de fazendo, de pronto para validar, para validação. Então, a gente consegue visualizar aonde cada pessoa do time vai estar, né, para entender se essa pessoa está tendo algum problema, se ela está tendo bloqueios. E dentro dessas colunas, a gente tem os cartões, que como vocês podem ver, eles têm labels, né, eles têm rótulos, para a gente visualmente, né, sem ter que entrar dentro do card, a gente entenda qual é a prioridade dessa tarefa. Então, aqui a gente tem Release 2, embaixo da Release 2 a gente tem Release 1, então eu já consigo entender que esse é um card para Android, ali embaixo eu consigo entender que é um card problemático, né, um bug. Então, assim a gente consegue entender, né, quão importante é aquela tarefa que está sendo feita, né? Então, a gente consegue ter uma visualização muito, muito, muito clara, né, uma transparência muito grande de como está o andamento do projeto. Agora é o Davidson. Alô, eu tava... Bom, galera, agora a gente vai... Pessoal, acho que tá dando retorno. Ô, Davidson. Oi. Seu áudio tá dando eco. Então, é que tá dando eco pra mim aqui.
Já resolveu. Eu acho que era o áudio da Vitória, daí eu mutei a Vitória, daí Vitória, se você precisar falar, você liga aí seu microfone de novo, que eu acabei de te mutar. Beleza. Bom, galera, agora a gente vai entrar no nosso segundo tópico, né? Que é mais propriamente sobre o Scrum, tá? E respondendo a primeira pergunta, né? O que é o Scrum? A definição que eu trouxe aqui, gente, é que o Scrum, ele é um framework que tem o propósito de gerar produtos de valor. Então, o Scrum, ele é um processo que a gente adota para solucionar os problemas com o máximo de produtividade possível, ok? Quando a gente fala de Scrum, a gente tem alguns pilares, que são a transparência, a inspeção e a adaptação, tá? Mas o que quer dizer isso tudo? Bom, quando a gente fala de transparência, significa que o nosso fluxo de trabalho, ele deve ser transparente para o time inteiro, tá? Então, o time tem que conseguir entender o que está acontecendo, o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Isso, como consequência, gera uma fácil inspeção, né? Então, se o nosso processo é transparente para as pessoas, né, assim fica mais fácil da gente inspecionar aquilo que está com problema, aquilo que está atrasado, beleza? E uma adaptação, que é responder às mudanças, né? Então, galera, quando você pensar aqui trazendo um exemplo de o que seria uma mudança, né? Você foi lá, desenvolveu um implemento lá para o seu projeto, e aí você tem uma reunião para apresentar isso para o seu cliente, né? E aí você está apresentando, vamos pôr lá uma funcionalidade de um aplicativo, e aí você fala, olha, a gente fez isso e tal, e aí o seu cliente fala, cara, eu acho que aqui vocês me interpretaram mal, velho, tipo, isso aqui não faz tanto sentido para mim não, e tal, eu acho que seria melhor se fizesse assim, assado. Então você vai responder essa mudança, você vai adaptar o seu produto, né, de acordo com aquele feedback que você recebeu. Tranquilo? Passando agora, pessoal, para o nosso time Scrum, ele tem algumas características, né? O nosso time ele é pequeno, autogerenciável e multifuncional. E qual que é a vantagem do time ser pequeno? Bom, primeiro isso facilita a nossa comunicação como time, tá? Para você não estar em constante contato, vamos por, sei lá, 30 pessoas, sabe? Então o time geralmente vai ali até umas 9 pessoas, ok? E ele ser pequeno, né, também ajuda ele a ser autogerenciável. Um time autogerenciável, galera, é aquele que o time toma as decisões em grupo. Então o time vai lá e tem os seus acordos, sabe? Consegue negociar qual que é a melhor forma que eles acreditam para realizar o trabalho deles. E o time é multifuncional, né? Isso significa que os profissionais não são idênticos, beleza? Então você imagina que você tem um quebra-cabeça, que é o seu produto. Você não vai conseguir formar um quebra-cabeça só com peças iguais, tá? Você precisa de peças diferentes que se completam, né? Então, a gente imaginando, vamos pôr uma construção de uma casa, tá? Você vai precisar de um pintor, de um arquiteto, de um engenheiro, de um eletricista, de um encanador, a não ser que você encontre lá um pedreiro full stack, né, que consiga fazer tudo isso para você. E ele é composto, né, o nosso time é composto pelo Scrum Master, né, ou Agile Master em alguns casos, o Product Owner, que a gente chama de PO, abrevia, e o time de desenvolvimento, né? E quem são esses caras, né? O que eles fazem? O Scrum Master, pessoal, a gente costuma dizer que ele é o nosso facilitador, né? Então ele colhe métricas lá do nosso time de entrega, ele facilita as nossas cerimônias, que a gente vai ver mais para frente. Ele traz à tona o potencial do nosso time. O Product Owner, né, ele é o dono do nosso produto. Ele vai cuidar principalmente ali do nosso backlog, né, que a gente vai mostrar mais um pouquinho depois. Então ele vai priorizar aqueles itens de acordo com aquilo que ele acredita que entrega mais valor. Ele também vai descrever ali os cards, ajudar o time a entender os itens do Product Backlog. E ele vai ser uma fonte, né, sobre o negócio para o nosso time de desenvolvimento. Então, às vezes, os desenvolvedores, os testers, os designers, eles vão ter dúvidas lá, né, sobre o aplicativo, por exemplo. E aí o nosso PO, né, ele vai estar lá para ajudar a sanar essas dúvidas. O time de desenvolvimento, né, na Gera é formado pelos programadores, pelos testers e pelos designers. Esse time é responsável por trazer aquela ideia à tona, né, transformar a ideia num produto mesmo.
Aí, galera, falando agora dos eventos que a gente encontra aqui no Scrum, o coração deles, né, a gente costuma dizer que é a sprint. A sprint, ela é um evento de duração curta que possui alguns objetivos a serem alcançados em seu final. Então, a gente pode dizer, galera, que a sprint, ela é um time box que a gente tem, tá? Quer dizer o quê? Dentro daquele espaço de tempo, a gente vai desenvolver uma nova funcionalidade, um incremento no nosso aplicativo, por exemplo. E aí, dentro dessa sprint, dentro desse time box, a gente vai ter algumas cerimônias. A gente tem ali a Daily Scrum, que a gente apelida de DS, a nossa Planning, a nossa Review e a retrospectiva. Aí, galera, o que é a Daily Scrum? A Daily Scrum ela é uma reunião curta que a gente tem para o time discutir o progresso que ele está fazendo em direção ao objetivo daquela sprint. Então, a gente vai lá e consegue identificar impedimentos e consegue também remover eles ali, sabe? É um momento que a gente tem para realmente discutir como está indo as coisas, né? O que a gente fez ontem para alcançar o objetivo, o que a gente vai fazer hoje, o que a gente planeja fazer amanhã também. A Planning, ela é o evento que dá início à nossa sprint, tá? Então, a gente vai começar a nossa sprint com uma reunião planejando o que a gente quer entregar lá no final. Na Planning, a gente também vai discutir como a gente acredita que vai ser feito as coisas para alcançar esse objetivo. Davidson. Oi. Qual que é a diferença da Planning para Daily Scrum? A Daily Scrum, ela não é, que nem eu falei, ela não é um planejamento. Tipo, a gente vai discutir o que foi feito até agora, sabe? Por exemplo, na Planning, a gente pega e fala assim, cara, vamos pôr que a sprint é de uma semana, né? A gente fala, cara, até o final dessa semana, a gente planeja entregar isso. Aí, na Daily Scrum, na nossa DS, a gente vai discutir o que a gente está fazendo para entregar. A gente vai discutir como está o progresso. Aí, depois a gente vai mostrar ali para vocês no Trello como que a gente faz essa discussão baseado nos cards que a gente tem ali do Kanban, tá? Não sei se você conseguiu entender um pouco melhor agora. Ficou mais claro, obrigada. Nada. Aí, a review, galera, é uma reunião que a gente tem para inspecionar esse incremento que a gente fez durante essa sprint. Então, vamos lá de novo. A sprint começou, a gente fez uma planning do que a gente vai entregar. Aí, durante a planning, todo dia a gente fez uma reunião curtinha ali para discutir como estava indo o processo. Aí, quando termina a nossa sprint, a gente vai fazer uma review para dar uma inspecionada naquilo que a gente entregou. Então, vamos supor que a gente desenvolveu uma nova funcionalidade no nosso aplicativo lá. Quando terminar a sprint, a gente vai lá e vai olhar para essa funcionalidade. Geralmente, a gente gosta de apresentar isso para o cliente, para colher um feedback dele. Fala, cara, olha aqui, tá funcionando, tal, é isso mesmo, tranquilo? Então, a review, a gente vai inspecionar o resultado que a gente teve de acordo com o que a gente planejou, beleza? A gente vai olhar para o nosso incremento. E a retrospectiva, ela é algo mais para o time. É onde o time vai discutir aquilo que eles acreditam que está dando certo para eles ou aquilo que atrapalhou eles durante a nossa sprint, tá? A retrospectiva, galera, a gente tem um exemplozinho ali depois que vai ficar mais claro para vocês entenderem, beleza? Aí, galera, eu vou pegar aqui agora O Davidson, só acho que a Vitória ligou o microfone dela, não sei se ela queria acrescentar alguma coisa. Quer falar, Vitória? Opa, você quer dar aquele exemplo da DS, Davidson? Pode ser. Bom, uma ADS, ela vai ser geralmente tocada aí pelo Scrum Master, né, ou Agile Master. Então, geralmente, ele vai ter controle nessa parte, mas como a gente comentou, o time, ele vai ser autogerenciável. Então, caso um dessas pessoas importantes para essas cerimônias não estejam, o time tem total liberdade para tocar, né, essas cerimônias. Então, um exemplo bom aqui é o que vai acontecer numa DS. Basicamente, o time vai abrir o board, né, o quadro que eles têm para o projeto. Eles vão olhar para os itens
da direita, né, o que tá mais perto de ser concluído, vão perguntar, né, para os desenvolvedores, né, para as pessoas que estão mexendo com aquela tarefa, como eles estão, se está tudo ocorrendo como deveria. Vão perguntar se tem algum impedimento, né, se o time pode ajudar de alguma maneira. Então, ele vai perguntar, o que vocês estão planejando para terminar hoje? A gente consegue entregar essa tal tarefa? E isso tudo, dentro de um time pequeno, né? Isso vai acontecer no máximo 15 minutos. Então, ele vai olhar essas tarefas, vai entender se tem alguma coisa bloqueando o time. Se tiver, ele vai tentar procurar maneiras de tirar o time, né, desses problemas, e também a gente vai entender o que está sendo entregue, né, o que está sendo feito, o que está sendo todo o fluxo, né. Para isso que serve a Daily Scrum. Isso acontece diariamente, né, no caso, todos os dias da semana. E essa, para quem perguntou, né, essa seria uma pequena diferença, né, da planning. A planning, ela não acontece todos os dias, ela vai acontecer algumas vezes durante um mês, né, para poder planejar a sprint. Então, essa é a diferença. A DS, né, a Daily Scrum, ela vai acontecer todos os dias, né, para a gente verificar o que está sendo feito, né, se o time está com algum problema, para ter essa comunicação, né, essa transparência, né. É isso. Por exemplo, galera, ele pode, lá na DS, abrir esse card aqui, e aí vamos pôr que a gente tem como pôr membros aqui, tá? Colocar um rostinho de alguém. E aí o nosso facilitador pode vir aqui e falar, Davidson, como é que tá aqui essa tarefa de validação do login? Você tá com alguma dificuldade? Eu posso te ajudar? Alguém do time pode te ajudar? Sabe? E aqui, no caso, por exemplo, aí eu respondo, falo, pô, cara, eu tô precisando de uma força aqui, porque é uma tarefa muito grande para fazer sozinho e tal. E aí a gente pode procurar alguém para me ajudar ali no caso, ou uma forma de facilitar aquele meu trabalho, aquela minha tarefa. Tranquilo? E essa seria, por exemplo, uma discussãozinha que a gente teria numa DS. Passando rapidinho aqui, galera, pelas colunas que a gente tem aqui no nosso Trello, a gente tem o Product Backlog, tá? O Product Backlog, pessoal, são os itens, é uma lista de itens que compõem o nosso produto, beleza? Então, aqui o nosso PO, que a gente disse lá no começo, que ele atua mais, que ele dá uma gerenciada nessa paradinha aqui. Então, ele vem aqui, por exemplo, e vai priorizar. Vamos supor que ele acredita que fazer um cadastro no aplicativo é mais importante do que contratar o suporte. Então, ele pode arrastar isso daqui, ó, e deixar lá em cima. Tá? Então, quando a gente fala de priorização, para a gente que utiliza o Trello, a priorização é ele deixar sempre na ordem daquilo que entrega mais valor para a gente. Aí, o nosso PO também pode acrescentar uma descrição. Eu coloquei bem chulo aqui, tá, galera? Mas, geralmente, as descrições são bem feitinhas aqui, porque tem aquela questão de que o time tem que abrir esse card aqui e entender. Sabe? Então, se tiver escrito de um jeito que, por exemplo, só o PO entenda, então isso está errado. A tarefa tem que ser descrita de um jeito que todos, né, do time consigam abrir aqui e entender, né, esse card, por exemplo. Aí aqui, galera, a gente tem a Sprint Backlog. No exemplo de uma planning, o time de desenvolvimento vai discutir aqui o que eles acreditam que é possível ser entregue até o final da sprint. Então, vamos supor que a nossa sprint é de uma semana. Lá na planning, o time vai discutir aqui o que eles acreditam que eles conseguem entregar até o final dessa semana. Aí vamos supor que o time fala assim, ó, a gente acredita que dá para desenvolver o cadastro e dá para consertar esse bug aqui, ó, que é a tela de home com um load infinito. Então, eles puxaram isso aqui na planning. O ideal é que até o final da nossa sprint, o sprint backlog esteja vazio, tranquilo? Então, aqui a gente vai ter todos os itens que compõem o app, e aqui na sprint backlog a gente vai ter o que a gente acredita que dá para entregar nessa sprint que a gente está, ok? Depois, o desenvolvedor pode puxar, por exemplo, essa tarefa aqui para doing, para dizer que ele está fazendo aquilo. E aí, assim que ele termina, ele pode comunicar o tester, passando aqui para Ready to Validate, pronto para validar. Aí, a gente, como tester, faz a mesma coisa. A gente vai puxar o cardzinho aqui. E aí, vamos supor que a gente encontra algum problema aqui no cadastro, sabe? Tipo, alguma coisa está dando errado, eu não estou conseguindo me cadastrar. A gente costuma aqui na Gera colocar um checklist.
A gente, por exemplo, coloca um checklist aqui de validação, adiciona, e a gente coloca assim, ó, erro 1, a gente pode pôr erro 2, e aí a gente vai lá e pode comunicar o dev, ou se tiver bem simples de entender pelo texto, o dev vir aqui e ver o que está acontecendo, né? E aí o dev vai lá, vamos supor que ele corrigiu, né, o erro 1 e o erro 2, ele dá uma nova versão lá para a gente testar, a gente vem, valida de novo e fala, ele corrigiu o erro 1, ele corrigiu o erro 2, agora essa tarefa está pronta. Então a gente pode passar o nosso card para MR. MR, galera, é um pouquinho complexo de explicar, então se vocês tiverem dúvida, aí eu tento explicar de outro jeito. Mas é basicamente para a gente cuidar da qualidade do nosso código que foi desenvolvido durante esse tempo. Por que cuidar da qualidade do código? Vamos supor, pessoal, que você escreveu lá o códigozinho do cadastro, né? Você escreveu os programinha lá que consegue cadastrar uma pessoa. Só que você escreveu de um jeito todo embaralhado lá e só você consegue entender, sabe, aquilo que você escreveu. Você não aplicou nenhuma técnica de clean code ou boas práticas assim de programação. Aqui no MR, outros devs vêm, eles vão acessar o código que foi desenvolvido nessa tarefa, por exemplo, de cadastro, e aí eles vão ver se aquilo tem uma fácil manutenabilidade, acredito que essa é a palavra. Mas se eles conseguem, se isso aqui é tranquilo para dar uma manutenção depois, se não está cheio de gambiarra, se usou as boas práticas, tá? Aí os outros devs aprovando, falando, não, cara, realmente o cara escreveu ali bonitinho e tal, a gente pode passar isso aqui para Doni. Quando chega aqui em Doni, pessoal, é a hora da gente fazer a nossa review. Acabou a sprint, por exemplo, acabou aquela semana lá, a gente entregou essas tarefas aqui e a gente faz a nossa review. Então a gente vai lá, mostra para o nosso cliente, fala, cara, olha aqui a tela de home, como que ela tá e tal, tá legal para você, o que você achou do layout? Cara, olha aqui, a gente agora consegue cadastrar um usuário, assim, assim, assado. E aí a gente vai colher também o feedback do nosso cliente. Então ele vai falar assim pra gente, cara, eu acho que no cadastro dava para você pedir o telefone, porque eu tenho interesse de mandar um WhatsApp para ele depois e tal. Né? Então, aqui a gente realmente faz essa colheita de feedback para a gente conseguir responder as mudanças mais rápidos. Porque você imagina a gente terminar o aplicativo todo, uma coluna gigante, sabe, de funções aqui, e só lá no final a gente chegar e mostrar tudo de uma vez. Primeiro a gente vai ocupar muito tempo, tá, do nosso cliente. Então vamos supor que o cara tem uma agenda muito ocupada lá e você dá um aplicativo gigante para ele olhar de ponta a ponta lá se aquilo faz sentido, se está funcionando, se está do jeito que ele quer. Então ele vai perder muito tempo avaliando isso. Depois ele vai ter muita coisa lá para falar para você que talvez não está de acordo com o que ele pensou. E aí depois você está lascado porque aí você vai ter um monte de correção para fazer, tipo, tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, é interessante que a gente sempre tenha essa review, né, para apresentar realmente para o cliente o mais rápido possível, para ele dar um feedback mais rápido e a gente conseguir adaptar o nosso produto também da maneira mais rápida, deixando assim tudo mais ágil. Aí, galera, tem um exemplo aqui também de retrospectiva que eu falei para vocês. Aqui na retrospectiva eu trouxe um exemplo, né, tem vários que os Scrum Master ou Agile Master usam, mas um exemplozinho aqui é do paraquedas e do motor de um carrinho de Fórmula 1. Aqui é uma discussão que a gente leva para o time. Então o time responde isso aqui, o que está atrasando a gente. Eu trouxe um exemplo, tá, que seria do pessoal que faz bolo, né? Eu não sei como é que chama casa de bolo, por exemplo, né? Então vamos supor que aqui o time colocou vários cards, tá? Você pode criar vários cardzinhos aqui, escrevendo, mas isso é para todo o time. Todo time vem e escreve. Aí aqui no caso a gente teve só um cara que escreveu e ele falou, cara, o que é o nosso paraquedas que tá freando a gente tem que pausar toda hora para ir comprar trigo, velho. Então a gente tá lá fazendo bolo com a mão na massa, aí a gente acaba o trigo, a gente tem que sair, parar tudo, ir lá comprar o trigo, voltar e tudo. Então isso está atrasando a gente. Aí depois, outro espaço para o time discutir é o que é o motor dele, né? O que está levando a gente para frente.
Aí o pessoal, mais uma vez, cria os cardzinhos aqui, apontam aquilo que eles acreditam que está ajudando eles a entregar, a fazer entrega de valor. E aí a pessoa fala, cara, eu acho que o humor do time é muito bom, isso faz eu trabalhar mais animado, isso tem colaborado bastante com o meu desempenho. Aí outro cara fala assim, mano, a gente tem o liquidificador aqui de última geração, velho, isso tá facilitando muito aqui pra gente, sei lá, bater as coisas e tal, né? Então, é isso. Depois que essa discussão é feita, né, a gente vem e levanta algumas ações de melhoria. Né? No caso, a gente costuma levantar as ações de melhoria em cima daquilo que está atrasando a gente, tá? Porque o time que está ganhando, a gente tenta não mexer. Então, aqui o cara falou que toda hora ele tinha que pausar para comprar trigo e isso estava atrapalhando ele. Então, a gente pode dizer que uma ação de melhoria para ele, né, seria com que o time, né, comprasse o trigo para o mês inteiro já. Não ficasse, sabe, comprando toda vez que acabasse, mas que eles fizessem, por exemplo, um cálculo lá de quanto eles usam no mês. E aí, baseado nisso, eles falam, cara, a gente precisa de X tanto de trigo aqui que dá para o mês inteiro para ninguém ter que ficar parando, sabe, e indo comprar trigo. Deu para entender, galera, um pouco aqui da retrospectiva? Deu sim. Acho que seria legal a gente comentar que a retrospectiva, ela na maioria das vezes não, 100% das vezes interna, tá, gente, pro time. Então, o cara que vai aplicar essa retrospectiva para o time, né, que é o Scrum Master ou o Agile Master, ele sempre vai ter várias técnicas para aplicar esse tipo de interação entre o time. Então, ele pode ter quebra-gelo no início, ele vai trazer gráficos para entender como foi o tempo de produção do time, né, como o time entregou naquele tempo, naquele período de tempo. Então, a gente aqui, né, pelo menos, a gente tem vários exemplos. Esse exemplo que o Davidson trouxe é muito bom, porque a gente tem uma clara visualização do que está atrapalhando, do que está fazendo a gente continuar em frente e as ações de melhoria. Mas existem várias formas de aplicar isso, e isso vai muito da criatividade de quem vai fazer a retrospectiva. Então é um momento muito importante, eu diria. A gente consegue colher muitas coisas, né, entender como realmente o time está. Então, assim, para o Scrum, para a agilidade, a retrospectiva ela é muito, muito importante. A gente consegue entender aonde cada um do time está, né? A gente vai saber se estão todos felizes, por que a galera não está feliz, como a gente pode melhorar a situação de cada integrante do time, né? Porque um produto de valor, ele também é um produto que vai trazer felicidade, né, pro time e pro cliente. E se o time não está feliz, é muito provável que esse fluxo de produção ele não vai ser eficaz, né? Então, a retrospectiva ela é uma das cerimônias mais importantes dentro da sprint e ela é incrível, realmente. Pode prosseguir, Davidson. Não, é isso que a Vitória falou mesmo. Como a gente falou a review, galera, eu tive uma dificuldade para entender isso no começo, mas a review, pessoal, ela é mais para a gente inspecionar o nosso produto, né, para a gente ver como ele tá. E a retrospectiva, ela é para a gente fazer a inspeção do time. E essa paradinha que a gente colocou aqui, do humor do time, que a Vitória comentou, cara, isso influencia muito, muito nas entregas. Uma pessoa bem humorada, cara, ela é umas 10 mil vezes mais produtiva do que um cara que chega no trabalho assim, cabisbaixo, triste, sabe, desanimado de tudo. Então, o facilitador, o Scrum Master, o Agile Master, eles tentam também ajudar o time a se manter positivo, sabe, ao time reconhecer ali que está entregando realmente algo de valor, que está fazendo algo importante. Então, isso é muito importante, pessoal, cuidar do humor do time não do time de desenvolvimento, né? Do time inteiro ali do Scrum. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aqui para a retrospectiva? Não necessariamente na retrospectiva. Eu não sei se já estão chegando no final aí ou não, Davidson. Mas eu queria que vocês acrescentassem um pouquinho aí sobre esses softwares que vocês estão utilizando para demonstrar, que eles não precisam ser instalados, que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. E que você falasse um pouquinho mais para o pessoal sobre o que é essa entrega de valor, que a gente até já discutiu algumas vezes, né? Uhum.
Bom, falando primeiro das ferramentas, pessoal, esse aqui é o Metro Retro, tá? Ó, eu consigo sair todo aqui do zoom dele e dar um zoom. Então aqui a gente usa para criar quadros assim para as dinâmicas, sabe? A gente consegue, por exemplo, aqui votar em um quadrinho, se a gente, por exemplo, tem várias ações de melhoria, né? Mas a gente acredita que, tipo, não dá para fazer todas. Tipo, fazer as 10 coisas aqui é impossível para o time. A gente só consegue aplicar, por exemplo, 5 melhorias por mês, sabe? Então a gente consegue aqui votar, né? Qual as melhorias mais prioritárias. Então a gente consegue ir votando aqui nos cards. Tem um negocinho legal que a gente usa que às vezes atrapalha, que é ficar jogando confete, né? A gente conseguiu alguma coisa, e fica jogando confete. Aí isso trava o computador do pessoal na reunião. Isso. Essa ferramenta do Metro Retro, ela é muito interessante porque a gente consegue ter uma visualização em tempo real, né, de todos os participantes. Então o time todo entra aí, eles vão ter os quadros, né? Eles vão criar esses post-its, né, para poder dizer, né, qual é a opinião deles. Ali embaixo ali tem como esconder o que você está escrevendo. Então geralmente a gente começa escrevendo com o que a gente está escrevendo escondido, aí a Jail Master ele fala, libera aí pra gente ler, e aí a gente discute, né, o que tá acontecendo. Essas cerimônias, elas todas têm, focando nessa parte de agilidade, né, elas têm time box, né, que é para ninguém se alongar mais do que realmente deveria, mais do que precisa. Então, sempre vai ter um time box, né, um timerzinho para falar quanto tempo a gente precisa para fazer as atividades. Para o time entender que não precisa se alongar muito, é bem legal essa ferramenta. E essa questão do time box é bem interessante, porque assim a gente consegue, vamos por definir, você tem 5 minutos para escrever aquilo que está te atrasando, e depois tem 5 minutos para escrever aquilo que está te levando para frente. Esse gerenciamento de tempo, ele é muito importante, tá? Para a gente, por exemplo, não passar um dia inteiro só de reunião, sabe? Então as reuniões, o ideal é que elas sigam o time boxzinho delas. Posso fazer uma pergunta? Pode. Essas ferramentas, elas são todas gratuitas e todo mundo consegue acesso simultâneo a ela? Como funciona? Sim, o Metro Retro e o Trello, sim. Vocês conseguem criar uma conta gratuita lá e conseguem criar muita coisa sem pagar por nada. Eu nem sei se tem como comprar o Metro Retro, porque a conta gratuita eu acho que já faz tudo. Eu não sei se ele tem uma conta premium, né? Mas o Trello a gente tem sim uma versão paga, mas a gente não usa porque a versão gratuita já é bastante extensa e ela serve, ela tem livre uso, tipo, para qualquer coisa que você precise aplicar o Kanban, né? Então é muito boa essa ferramenta. Existem outras ferramentas, né? Se eu não me engano, o Miro é uma delas, mas eu não conheço muito. O Trello é muito, muito, muito usável, né? Tipo assim, ele é muito fácil de usar, ele é bem intuitivo. Por isso que a gente usa. E leve, exatamente. Tá, deixa eu concluir então, rapidinho. Em relação ao Trello mesmo, é mais voltado para a equipe de desenvolvimento, né? Por exemplo, o nosso cliente, ele não tem acesso ao Trello para saber como que está desenvolvendo e tal, né? Não vai ter. O Trello é interno, é mais pra gente. Assim como o Metro Retro também, tá? Só quando a gente vai fazer alguma dinâmica com o cliente, né, uma dinâmica de descoberta, por exemplo, aí sim a gente compartilha lá o Metro Retro com ele também, para ele participar da dinâmica com a gente. Mas o Trello é pra gente mesmo. E esse Trello da descoberta, né, ele sempre vai ser um quadro diferente do que a gente vai usar para fazer o desenvolvimento da aplicação em si. Então é bem separadinho, a gente deixa as coisas divididas, né, para não ter essa confusão. Sim. Aqui no Trello, pessoal, essas etiquetas, né, a gente consegue criar uma nova etiqueta, por exemplo, aqui em etiquetas, a gente tem a etiqueta de Android, etiqueta de ajuste, melhoria, tarefa que está bloqueada, esse card aqui é um bug. Então, a gente consegue criar uma nova etiqueta também aqui, a gente define uma cor para ela e coloca, por exemplo, o que significa ela. Essa aqui significa cinza. Então, a gente pode criar várias etiquetas que vão ajudar a gente visualmente depois a identificar aquele card mais rápido, sabe? Então, o ideal é que a gente consiga olhar aqui por cima e entender realmente sobre o que se trata aquilo.
Aqui, por exemplo, a gente colocou release 1 e esse aqui é de release 2. Como a gente estava falando lá sobre a nossa entrega, né? A gente não vai, por exemplo, desenvolver um aplicativo inteiro de uma vez só, né? E mandar para o cliente. Então, geralmente, né, você pode ver quando você instala um aplicativo lá, com o tempo ele vai chegando novas atualizações, né? Adicionando funcionalidades, corrigindo lá bugs, colocando melhorias. Então, essas são as releases. Né? A gente, por exemplo, aqui, ó, contratar suporte, ele não entra na nossa release de agora, ele entra só depois. Então a gente podia até dizer que ele não é tão prioritário assim que a nossa primeira release, porque isso aqui é o que vai ser entregue primeiro. Sobre entrega de valor, pessoal, você quer me ajudar, Vitória, a responder essa? Pode ser. Bom, foi a professora, se eu não me engano, perguntou, né, sobre o que é realmente essa entrega de valor. Assim, a minha visão sobre entrega de valor, ela sempre vai estar voltada para o que o cliente precisa, né? Então, a gente tem um cliente que ele quer muito lançar um aplicativo de passear com o cachorro. No momento, no meio da produção, a gente vai entender que ele precisa lançar esse aplicativo da maneira mais rápida possível, porque ele quer se destacar dentro do mercado. Então, uma primeira versão do aplicativo vai ser muito mais prioritária, ela mais básica, né, com login, para que vai servir a aplicação, ela vai trazer muito mais valor do que, por exemplo, como tem ali, né, no nosso Product Backlog, contratar suporte. A gente não vai dar início nessa tarefa para o cliente, porque isso não vai trazer valor nenhum para ele no início. Porque o objetivo do cliente é lançar o mais rápido possível essa aplicação, né, essa função no mercado. Então, o que vai trazer valor para o cliente nesse primeiro momento, né? É a gente ter um aplicativo base, né? Um aplicativo simples, mas que os usuários vão entender para que ele serve. Então, vai ser valoroso para o cliente? Vai ter algum retorno a função contratar suporte, por exemplo? Não, não vai ter. Então, o que a gente vai dar foco? A gente vai dar foco ali ao login, a gente vai dar foco à tela de home, né? Então, essas partes, né, a parte de cadastro, isso que um exemplo básico, né, para a gente entender o que é valoroso para o cliente. Então, entender isso, né, qual é o objetivo, né, ter o contato direto, né, ter essa comunicação boa e transparente com o cliente para entender o que ele precisa, né, porque ele pode muito bem dizer, eu só quero lançar o aplicativo, não tenho prazo, não importa se ele vai ser lançado agora no mercado ou não. Isso tudo bem, mas agora o cliente chegou com um ponto dele de que ele precisa lançar o mais rápido possível para ter mais engajamento, para se destacar dentro do mercado. Então a gente entende que o valor que a gente precisa entregar no primeiro momento para ele vai ser um aplicativo com as funcionalidades básicas. Então é isso que a gente consegue entender do que vai ser valoroso para o cliente, né? Então muitas vezes pode acontecer, por exemplo, um exemplo bem básico. Vamos lá criar um aplicativo de conversação. Durante 3 semanas, o time desenvolveu o login e o cadastro. São partes importantes, sim, são partes importantes, mas o cliente, ele queria ver o chat dele funcionando. E a gente não entregou isso para o cliente. Bom, o cliente vai ficar insatisfeito, a gente não vai ter entregado o valor para ele, porque o que ele queria é ver a funcionalidade de chat, né, para um lugar onde as pessoas possam conversar funcionando. Então, esse é um exemplo, né, para entender qual é o valor que o cliente esperava, né, que a gente entregasse, né. Caso isso não tenha acontecido, pode ter sido uma falha de comunicação. E a parte boa, né, entre aspas, boa, é que como a gente usa, né, no Scrum, né, na agilidade, a gente usa ciclos curtos, a gente vai ter essa entrega rápida, né, de 2 semanas, por exemplo, um exemplo bem ruim, mas, por exemplo, em 2 semanas a gente terminou, a gente mostra para o cliente o login, o cadastro, ele vai falar, cara, mas isso não traz valor para mim, eu queria o chat, sabe? Então a gente vai reiniciar a nossa sprint, a gente vai entender que o cliente quer muito o chat dele e a gente vai dar início à atividade né, a tarefa de chat. A gente vai tentar priorizar ainda mais essa parte do aplicativo dele, porque ele quer engajar a funcionalidade, né, esse novo produto no mercado. É isso que eu consigo entender, pelo menos de valor, né? É essa parte do que vai ser importante para o cliente, né? No momento, no contexto geral da onde ele quer chegar. Essa parte aí que a Vitória falou, por exemplo, de entregar um chat primeiro do que, por exemplo, realizar um login.
Gente, isso eu não vou saber explicar tão bem, porque eu acho que é meio que uma magia que os desenvolvedores fazem, tá? Então eles conseguem, por exemplo, desenvolver, se eles acreditam lá, se eles, na hora eles conseguem identificar, cara, para desenvolver um chat eu consigo fazer uma simulação sem precisar cadastrar usuários nem realizar login. Eu consigo fazer uma simulação de chat tranquila e desenvolver o chat sem essas funcionalidades. Então, se ele conseguir fazer isso, se ele falar para a gente, ó, dá para fazer, então a gente vai priorizar que o chat seja desenvolvido primeiro, porque vai brilhar muito mais os olhos do nosso cliente ver aquelas mensagens lá, do que a gente abrir uma apresentação, ele, por exemplo, ficou 2 semanas esperando lá. Aí você abre uma apresentação, aí você vai lá numa telinha simples, preenche o seu e-mail, senha, e aí você coloca lá, cadastrar. Aí você, tipo assim, ficou 2 semanas, você mostra isso pra ele, aí você fala, cara, é isso que a gente fez. Ele vai ficar, pô, mano, você demorou 2 semanas pra mostrar isso aqui, cara. Então, o que entrega mais valor, geralmente, né, trazendo um exemplo bobo, é aquilo que o nosso cliente vai abrir mais os olhos dele, vai deixar os olhinhos dele brilhando. Pessoal, peraí que tem uma moto aqui. Aí eu acho que o cara já parou de acelerar. Mas deu para entender melhor agora, pessoal, o que é entrega de valor? Alô? Por mim tá tranquilo, vamos ver com o pessoal aí. Tranquilo. Por mim tá tranquilo. Beleza. A outra coisa bem legal aqui, gente, do Trello, é a funcionalidade de comentar, tá? Isso aqui é tipo um chatzinho. E aí vamos supor que essa tarefa aqui está travada em validação. E aí eu fui lá e coloquei aquele checklist, né? Checklist de validaçãozinho aqui. Aí eu coloquei o erro 1. Aí o desenvolvedor, né, ele chegou aqui no outro dia, falou, putz, cara, não passou aqui para MR, né? O que aconteceu? Aí ele veio aqui, erro 1. Aí ele fala, cara, não consegui reproduzir. Aí ele vem aqui, cara, não tô conseguindo reproduzir, me ajuda? E aí ele pode comentar aqui o cartãozinho, tá? Então isso ajuda bastante, né? Facilita a questão da nossa comunicação. E a gente consegue ver aqui o que foi comentado. Tem como você marcar, tá? Igual no Instagram, você coloca o @ da pessoa. É uma ferramenta gratuita, né? Como a gente já falou. Então, assim, gente, se vocês puderem usar o Trello, tá? Aqui vai muito da sua criatividade, você consegue colocar os membros, as etiquetas, data de entrega, por exemplo. Você consegue pôr até anexo, sabe? De uma imagem do erro, por exemplo. E eu acho que é isso que a gente tem para falar das ferramentas do Trello. A gente trouxe, pessoal, uma bibliografia recomendada para vocês que se interessarem, quiser ler mais sobre. Tá? A gente tem o guia do Scrum aqui, o documento do Manifesto Ágil, um artigo da K21 sobre o Manifesto Ágil. A gente tem o próprio blog da Gera, que tem uma abinha lá só sobre agilidade. O canal da K21 no YouTube, que é bem didático, é bem simples de entender os conceitos com eles explicando. E um livro chamado Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo. Porque a gente planejou é isso, galera. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser pontuar alguma coisa. Isso aí, gente. Obrigada pela atenção. Eu tenho um ponto para falar bacana com a caixa aí, primeiro, né? E o ponto que eu queria falar é, vocês trabalham também, né, o pessoal da equipe do desenvolvimento com, por exemplo, né, às vezes vocês estão desenvolvendo uma funcionalidade, né, para entregar, e o cliente muda de opinião, fala assim, não, isso agora não pode, eu preciso dessa funcionalidade aqui primeiro. Né, mas vocês já começaram a sprint, vocês já definiram o sprint backlog lá, né? Já teve a planning, vocês estão no meio da sprint e agora urgentemente precisa entregar um novo item. Como isso acontece hoje lá, né, na empresa? Bom, Johnny, essa é uma boa pergunta. Para entender um pouquinho, aqui a gente não falou sobre todas
as pessoas que existem, né, na Gera trabalhando num time, mas o PO, né, o Product Owner, ele vai ser o cara do nosso time que vai ter contato direto com o cliente. Então, uma das grandes habilidades do PO vai ser não deixar isso acontecer. Então, como ele não deixa isso acontecer? Ele vai fazer um gerenciamento de expectativa do cliente. Então, ele vai entender qual é a expectativa do cliente para aquela sprint. Se isso em algum momento se desalinhar, a gente tem acordos, né, para não deixar isso acontecer, para não deixar as coisas desandarem. Então, o PO ele vai sempre brigar pelo certo. O que seria o certo nesse caso, né? A gente tem esses ciclos curtos para justamente não deixar isso acontecer. Então, a gente falou com o cliente e o cliente quer que a gente mude no meio do caminho. Bom, como a gente trabalha com tempo, né, alocação de desenvolvedores, o time de desenvolvedores ele nunca vai estar no mesmo lugar, né? Então, o desenvolvedor ele tem uma semana para trabalhar num projeto e o cliente ele vai sempre estar ciente disso, que é onde entra o gerenciamento de expectativa, né? Então, se o cliente ele chega para nós, né, no meio do desenvolvimento de uma funcionalidade, ele vai conversar com o PO, né, com o Product Owner, né? Ele vai falar, cara, eu quero que isso aí mude. A gente vai trazer argumentos para o cliente entender o porquê não pode acontecer dessa maneira naquele momento. A gente pode deixar para a próxima sprint, para a próxima cerimônia, mas naquele momento a gente precisa terminar aquela funcionalidade. Caso seja de última, assim, vida ou morte, a gente vai encontrar maneiras dentro do time da gente responder aquela mudança positivamente, né? De um jeito que o cliente vai ficar satisfeito. Mas caso não haja maneira nenhuma, a gente sempre vai trazer, né, de uma forma amigável, da forma mais didática possível, porque geralmente os clientes eles não estão dentro do contexto de desenvolvimento de software. Então, a gente vai fazer ele entender se dá, né? O PO ele vai analisar a situação junto com o Scrum Master, o Agile Master, se tem como fazer aquilo. Se não tiver, a gente vai trazer todos os argumentos para que o cliente não fique desapontado, né? E também para ele ter essa colaboração. Se caso a gente tenha alocação de devs, se a gente tiver como implantar essa mudança, né? A gente tem uma resposta positiva para essa mudança, então a gente faz sim essa mudança, tá bom? Mas caso não, a gente trabalha, né, sempre essa expectativa, a gente sempre tenta estar o mais alinhado possível com o cliente, para que esse tipo de coisa não aconteça. O que geralmente não aconteceria num projeto de longo período, né, porque aí ia dar mais errado ainda, mas esse é um dos pontos aí que a gente traria de resposta, né, gerenciar a expectativa do cliente, né, e fazer ele entender, né, com argumentos lógicos, com fatos, né, não com, a gente não quer fazer, a gente não vai poder estar fazendo, a gente vai falar que a gente não pode fazer, mas o porquê a gente não pode fazer. E caso a gente possa, né, a gente sempre vai estar tentando mover todas as peças de todos os times dentro da empresa, né, para poder estar trazendo o valor para o cliente. Mas caso não haja, é o que a gente tenta fazer. Nem tudo é perfeito. A gente vai sempre gerenciar essa expectativa do cliente para que ele não fique insatisfeito. Sim, essa parada de gerenciar a expectativa. De gerenciar a expectativa do cliente, pessoal. Lembra que eu falei que a gente tem a review lá, que a gente apresenta para ele o nosso incremento, né? A gente fala, cara, foi isso aqui que a gente fez agora. Na review também, a gente costuma mostrar para ele o que a gente planeja para a próxima, né? Então a gente fala assim, cara, a gente está planejando que na próxima entrega o incremento seja esse daqui. Como que a gente sabe o que a gente vai planejar para a próxima? Lembra que eu falei que o nosso Product Backlog está sempre priorizado pelo PO? Então, quando os desenvolvedores forem puxar, né, eles vão puxar de acordo com aquela priorização. Aquilo que está lá no topo é o que eles vão puxar. Então, por isso a gente consegue dizer para o nosso cliente lá na review o que a gente planeja entregar. Então, a melhor opção nesse caso aí é gerenciar a expectativa dele, para ele saber o que vocês fizeram, né, e o que a gente vai fazer na próxima, sabe? Porque quando estoura assim, é bem complicado mesmo. Então, a melhor opção é gerenciar a expectativa do cliente. E quando estoura, aí a gente faz o possível para resolver. Além disso, um dos papéis importantes, né, do PO é
fazer o cliente também dizer o que ele precisa, né? E deixar ele alinhado com o que ele disse, né? Porque a gente vai estar em constante comunicação, né? A gente cria lugares para a gente ter essa comunicação com o cliente. Tem cliente que é mais próximo, tem cliente que é mais distante, mas nem tudo é perfeito, e quando essas coisas acontecem, o PO vai ver a viabilidade do que o cliente está pedindo, né? Ele vai falar, ele tem propriedade para pegar e falar, cara, mas você tem certeza que é isso mesmo que você precisa agora? Será que não é melhor a gente deixar para a próxima? A gente está no meio de um desenvolvimento agora dessa funcionalidade. É basicamente assim, Johnny, desculpa. Bacana. Não, legal, perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Pode falar, André. Tá, aproveitando o gancho que a gente está falando de PO, o PO é quem está mais próximo do cliente, então, para fazer, no caso, análise de requisitos, para saber quais são as funcionalidades que o cliente está esperando. O PO, ele tem, assim, uma vez que o projeto já está em andamento, já foi criado algumas telas, algumas funcionalidades, o PO, ele tem autoridade para ter essa conversa com o cliente e saber, por exemplo, se uma funcionalidade pode ser implementada ou não. Não sei se deu para... Sim, eu entendi. A gente costuma dizer que o PO ele não é pombo correio, né? Então ele não fica só indo lá no cliente e perguntando o que o cliente acha, mas ele tem autoridade para dizer. Então, às vezes, ele conversa com o time lá sobre uma funcionalidade, alguma coisa que o cliente pediu para desenvolver, e o time fala, cara, isso aí é um débito técnico, a gente não consegue entregar porque a gente precisa disso, e a gente não tem, né? Vamos supor assim, ou que, por exemplo, uma funcionalidade pode quebrar outras funcionalidades, sabe? Então, exatamente isso. Quando acontece uma coisa assim, né, o time de desenvolvimento vai explicar ali para o PO, fala, cara, isso dá e isso não dá. E aí explica certinho para ele o porquê dá e o porquê não dá. Aí, exatamente. sim, o time todo, ele tem, o PO, ele é o, traduzindo literalmente, ele é o dono do produto, só que o time é importante também, porque quem sabe fazer as funcionalidades nesse momento são os devs, então os desenvolvedores não tem nível de importância, né, cada pessoa no time, todas têm o mesmo nível, todas têm o mesmo peso de opinião. Então, a gente tem esses alinhamentos, né? A gente sempre vai estar em constante contato, né, com o PO para realmente ajudar ele e ele ajudar a gente a entender o que é viável, o que não é viável, e funciona mais ou menos assim, né, Davidson? Isso, a gente chama de hierarquia horizontal, né? O que é horizontal, né? Tá todo mundo ali no mesmo nível, só que cada um assume um papel diferente no projeto, sabe? Então, tipo assim, não é o Scrum Master, ele é o seu chefe, aí depois dele tem o subchefe, que é o Product Owner, aí tem o Dev, aí tem o Teledesign, então não tem isso, né? Todo mundo, a opinião ali de todo mundo importa, como a gente falou lá, do time ser multidisciplinar, eles terem esses papéis diferentes que vai fazer eles se complementarem ali. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta para eles? Noise, eu. Oi, prof, tudo bem? Beleza, Noise. Davidson, Vitória, muito boa palestra. Aqui é o professor Luiz Augusto que está falando. Opa! É importante destacar só um aspecto, tá? É importante destacar o seguinte: o Scrum não é uma sacola de soluções. Ele é um framework, uma metodologia para ser implantado e tal, mas geralmente o desenvolvedor não tem o poder de iniciar uma implantação. Isso parte de cima. Então é importante salientar e enfatizar que essa visão tem que ser de cima para baixo. Que a visão de enxergar melhoria em processo, enxergar entrega de valor, ela parte de cima para baixo. A conscientização tem que vir da liderança da empresa
e até mesmo da conscientização do cliente, que vai, digamos, financiar o teu projeto. Eu falo isso porque recentemente eu tive uma experiência como consultor. Eu sou Scrum Master e eu tive uma experiência como consultor que o cliente simplesmente, após a apresentação da empresa, o cliente virou, peraí, então vai vir um cara que vai mandar mais que eu nesse negócio? Então não quero. Essa foi a resposta do cliente. Aí que tá. A exposição foi muito bem feita, né? A explicação foi muito bem dada por parte da empresa, dos desenvolvedores, mas o cliente já estava de caso pensado. Ele já vinha com a mente preparada. Então, a questão de conscientização e a exposição da solução, né, da adoção da metodologia ágil, da adoção do Scrum, né? E outra coisa importante também destacar, eu pessoalmente gosto muito de levar o Scrum ao pé da letra. No entanto, em determinadas situações a gente não pode ter o Scrum ao pé da letra. É a hora que começam a acontecer os desvios na metodologia, né? Infelizmente o Scrum é uma metodologia que ele prevê essa possibilidade. Eu sou do tipo de concepção que não deveria prever, mas a gente tem que aceitar as coisas como elas são. Qual a principal dificuldade? Não só da questão da conscientização, mas a questão da resistência. Tem gente que simplesmente não quer que mude. Então, você mostrar esse ganho, essa melhoria, né? Uma coisa que eu senti falta, e talvez seja... Eu não vi isso na apresentação de vocês. Foi uma citação muito importante que deve ser sempre colocada. Ao final de cada ciclo, de cada sprint, a review, ela deve enfatizar as lições aprendidas. Então, o que você aprendeu nesse momento. Qual foi a dificuldade que você passou e o que você aprendeu? Eu já vi situações de reviews que o cara fala que a sprint ela foi literalmente para o cara reaprender a lidar com determinado papel na tecnologia, porque o que ele passou na sprint a gente não passaria em lugar nenhum. Uma outra situação de migração de legado, né? Que eu trabalhei recentemente e a lição aprendida foi, se possível, evite. Porque foi um pesadelo. Mas a ênfase na lição aprendida, no que você passou e a tentativa de, veja bem, tentativa de passar essa informação para frente é fundamental para que os outros possam ter consciência, né, que a lição aprendida ela não é para ser repetida, ela é para ser evitada. Então, você aprendeu como lidar com a situação, porque lá na frente, se você bater de novo com aquela mesma situação, você já sabe como resolver. Então, isso é importante, essa ênfase. Eu só senti falta disso, dessa colocação, a ênfase na lição aprendida após a review, tá? Uhum. Isso que você está falando tem muita ligação com a melhoria contínua, né? A gente analisar aquilo que a gente aprendeu ajuda a gente a melhorar. Apesar da retrospectiva ela ter ser mais voltada diretamente para isso, né? As nossas DSs, né, as nossas Daily Scrum, a nossa planning, em qualquer momento durante o processo do desenvolvimento do projeto, ele é um momento para o time entender o que ele está errando, né, o que ele precisa melhorar e como ele vai aplicar isso. Então, eu acho que a retrospectiva ela é muito importante e eu acho que ela é um momento específico para isso, só que o time que consegue ser ágil e eficaz, ele não vai deixar guardado só para o momento da retrospectiva, ele vai aplicar isso tudo do início, meio até o fim.
Acho que isso, tipo, é a coisa que mais resume um time conseguir ser ágil, né? Ele ser autossuficiente, né? Isso, exatamente. Então... Eu acho bonito, eu acho muito legal e acho muito importante essa visão otimista que vocês têm. No entanto, às vezes não é bem assim. Tá? Eu já vi projeto falhar por causa da própria equipe. Ah, sim, claro. Realmente... essa é a visão ideal, né? Seria a visão ideal. O que importa nessa parte, né, eu diria, professor, seria... O problema, ele às vezes, ele vem da raiz. Então, como a gente resolve isso, né? A gente vai entender como é a cultura do lugar que está aplicando o Scrum. Se esse lugar ele não prioriza as coisas mais importantes, né, que é melhoria contínua, ciclo curto, então obviamente talvez ele não vai funcionar, né? Tipo assim, ele não vai ser aplicado da melhor maneira e pode acontecer esse problema, né, do cliente dizer que ele não quer tal coisa, o time, né, não vai se desenvolver da melhor maneira, não vai entender que ele vai aprender com os erros, ele não vai mais cometer os erros e se cometer ele vai entender o porquê ele está cometendo ainda aquele erro. Então, se o ambiente, né, que aplica o Scrum não tiver da melhor maneira, né, da maneira mais alinhada, né, para ser ágil, né, para poder aplicar o Scrum, então realmente aí ficaria tipo difícil deles, né, ter um melhor desempenho, né. Então, sim, talvez possa ser isso que afete os diferentes lugares, né, que fazem desenvolvimento de software. Mas, felizmente, a gente tem uma visão bem positiva disso, né? Porque o ambiente que a gente tem, né? Pelo menos assim, de exemplo, né? Eu e o Davidson. É claro que o mundo não é perfeito, né, gente? Então pode ser que tudo isso que a gente tem falado não esteja sendo aplicado em outros lugares da melhor maneira. Mas, basicamente, é isso, né? Que a gente tem de visão, né? Que eu também tenho de visão do que seria a agilidade e o Scrum. Né, professor? Eu acho fundamental, veja bem, meus alunos sabem do que eu estou dizendo agora, que essa visão otimista seja levada, relegada. Novamente enfatizo que, como a aplicação da metodologia ela parte de cima para baixo, a questão da influenciação e a demonstração do sucesso para essas lideranças é fundamental para a implantação. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, só para encerrar, porque eu não quero esticar muito, daqui a pouco a Noisa me bate. Eu costumo recomendar o seguinte, para todo mundo que está trabalhando com Scrum, tem uma disciplina de engenharia de software muito interessante, que é aplicada em PMBOK, que é o tal do gerenciamento de crise. Eu acho bastante interessante e pertinente, e veja bem, acho, que todo mundo que começa a lidar com Scrum também estude gerenciamento de crise. Porque tudo no começo é muito crítico, tudo é muito perigoso, você está pisando em terreno muito frágil e a tendência de você ter resistência na implantação de algo é enorme. E isso pode impactar diretamente lá no final, justamente quando você pretende entregar um produto, fazer entrega de valor e, na verdade, o usuário está mais afim de te sabotar. Eu já posso só falar um pouquinho, professor? Pois não, fica à vontade. Já tive contato também com um cliente que é assim, sabe? Você explica para ele, por exemplo, questões de designer lá, né? Então você pega um designer e aí o designer fala, cara, interessante o botão ficar aqui nesse lugar porque isso é uma questão de usabilidade, xxx, tal. E ele explica lá, né, aplicando todos os conceitos que ele estudou a vida inteira. Aí o cliente vai lá, coloca o dedo e fala, não, cara, eu acho que nem tem que ter esse botão aí, tem que ser um texto em tal lugar, não sei o quê. Então, às vezes, a gente tenta fazer de tudo para mostrar para o cliente que o que entrega mais valor para ele é a funcionalidade ou a coisa X. E, às vezes, ele vai bater o pé mesmo lá e vai falar que não e tal, não sei o quê. E aí chega uma hora que a gente perde até as forças, sabe? O cara briga muito ali para você e você fala, cara, então, né? Vamos fazer o quê? Então é muito importante ter esse gerenciamento de crise, saber lidar também com clientes assim. E é legal também dizer que a gente não vem, por exemplo, o time, né? Ele não vai com achismos para cima do cliente, né? Ele vai com verdades, né? Então, no caso, a gente vai trazer dados para o cliente
tentar enxergar o porquê o que ele está dizendo para a gente não é legal, né? Não vai servir. Então a gente vai analisar o que o cliente disse, vai procurar dados para tentar explicar para ele da melhor maneira do porquê seria melhor sim ter um botão ou não ter um botão. Então essa parte, né, de tentar entender o cliente, né, como ele funciona, como é a comunicação dele, faz parte também. E se o cliente não aceitar de qualquer maneira, então talvez, pode ser até errado dizer isso, mas talvez o cliente não tenha valor para o que a gente tem, porque a empresa também vai ter os valores dela, né? Ela vai ter uma visão de onde ela quer chegar, e se aquele cliente não vai agregar, então talvez não valha a pena. A gente vai tentar até o final entender o cliente, fazer ele comprar a nossa ideia e a gente comprar a ideia dele. Então, caso ele não esteja disposto a colaborar, talvez não valha a pena, né? Porque além de tempo ser dinheiro, a gente pode estar perdendo outras oportunidades. Mas, assim, essa parte desse exemplo que o Davidson deu, né, de que o cliente bateu o pé e tudo mais, como trabalhar isso, né? Essa é uma coisa que eu também realmente não sei, né, como trabalharia, mas essa parte de trazer os dados, né, argumentos com sentido, né, para o cliente entender, né, se realmente o que ele está falando é viável, está errado, está certo. Então, acho que o time trabalha sempre para tentar entender o que vai ser melhor para o cliente, né, porque além da gente querer o melhor para a gente quer o melhor para o cliente também. É um pouco perigoso o que você acabou de falar aí, mas tudo bem. Não, sim, eu entendo. Eu vou dar um pouquinho de crédito para vocês. Mais uma vez, parabéns, Davidson, Vitória, muito bom, tá? Gostei bastante da palestra de vocês. Alguns pequenos detalhes, mas é mania de professor, tá? Não liga para isso, não. Parabéns, muito bom, gente, parabéns. Luizão, Obrigada. Só o professor que é perfeito, mais ninguém, né? Não adianta, né? Não, nem vem. Aqui é nós, pronto, acabou. Gente, deixa eu só ver eu acho que terminaram de responder o Johnny, né? A Flávia tinha levantado a mão, acho que ela cansou de esperar, coitada da Flávia. Você quer falar, Flávia? Não, eu nem sei mais o que eu ia falar. O braço ficou levantado, chegou até a cansar, né? Chegou a cansar. Mas era algo que a Vitória tinha acho que tá meia hora ali, tchau. Era algo que a Vitória tinha comentado referente que nem tudo é perfeito, né? Então, acho que vale a pena também reforçar, porque às vezes a empresa começou a trabalhar com esse tipo de metodologia, então vai encontrar um certo nível de dificuldade e de impedimentos mesmo, né? Até porque de início é um pouco trabalhoso, até pelas questões de planejamento e organização, mas, como ela disse, nem tudo é perfeito, às vezes o tiro sai pela culatra, então, tipo, o cliente vai boquejar ou o time não vai estar tão entrosado, enfim. Acho que a ideia das sprints é justamente otimizar e do time ser autogerenciável nesse ponto, de se encaixarem para poder entregar um melhor valor para o cliente. Sim. E reforçando também, né, esse ponto aí, é bem legal você ter falado, né, que às vezes a gente quer implementar uma melhoria, né, ali numa organização, colocar ali agilidade, só que as pessoas são tão enraizadas com a estrutura antiga, né, de ter chefe, de ter uma hierarquia ali, que às vezes não consegue trabalhar e entender que o conceito do Scrum é um time, né, são todos ali que colaboram entre si, então tem esse ponto também. Mas só para finalizar, eu queria parabenizar a apresentação de vocês. Vocês trouxeram com bastante propriedade os conceitos, souberam responder os questionamentos, trouxeram um pouco da realidade do mercado, passando aí um pouquinho a experiência pro pessoal, né, de como é trabalhar com agilidade, que é muito bom, cara, é massa pra caramba. E a melhor forma de aprender é praticando, né? Sim. Exatamente, a melhor forma de você tirar conhecimento das coisas é você errar rápido para aprender rápido, né? Isso aí. Parabéns, pessoal. Muito sucesso para vocês. Obrigada, gente. Valeu. Sidney? O Sidney quer perguntar alguma coisa, Sidney?
Não quero perguntar, não. Só queria colocar uma posição, mas é 30 segundos só, tá? Pessoal, turma, né? Parabéns para vocês pela palestra aí. Eu queria dizer para vocês que o Scrum, no caso, na área de TI, a grande massa de equipes de desenvolvimento utilizam hoje Scrum, tanto no Brasil quanto fora. Então, é um tema fundamental que se forme em Scrum, que tire um certificado de Scrum, que isso vai agregar muito valor para o seu currículo, viu? Vai dar bastante peso para vocês. Porque é muito procurado hoje na área de TI, na parte de desenvolvimento de software, né? Nas empresas que têm TI interna não se usa tanto, mas normalmente você vai encontrar Scrum aí, e é muito comum hoje em dia, desde as primeiras equipes já ter. Então, eu queria deixar essa recomendação e dar os parabéns para vocês pela palestra, foi muito legal, abordou todos os pontos. Falou? Maneiro. Falou. Obrigada, Sidney. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Ainda quer perguntar mais alguma coisa aí para o Davidson ou para a Vitória? Vocês só apresentaram o aplicativo Trello? Metro Retro é o nome do outro. Esse cara aqui. Eu acho que ela perguntou... É que eu entrei um pouquinho tarde na palestra. Por isso que A gente apresentou somente o Trello, né, que é a ferramenta que a gente mais tem contato. Existem outras ferramentas para aplicar, né, que são especificamente para ter quadro, né, e colunas, né, para aplicar o Kanban, mas o que a gente mais tem contato, que a gente achou legal de trazer, é o Trello mesmo. A gente só mostrou o Trello. Sim, é que o Trello ele vai ser mais comum para todo mundo. Era esse Metro Retro que eu queria pesquisar, mas para poder fazer a minha... Eu vou ter que fazer um resumo dessa palestra para o professor. Uhum. Quer saber como ele funciona, o Metro Retro? Eu vou adorar se vocês puderem explicar para mim outra vez. A palestra está sendo gravada, mas a gente pode falar rapidinho aqui, ó. Resumidamente, ele é um lugar, né, onde vários usuários podem usar ao mesmo tempo. Então, ele tem várias funcionalidades. Ali em cima, ali, debaixo do post-it, lá em cima, lá, tem como você criar quadros, tá bom? Então, você vai criar quadros especificamente para uma parte do assunto que você quiser. De cima, Davidson, a primeira. É que eu não sou muito bom de... eu não sei nem qual... Eu só sei criar meus post-its. Beleza, você consegue criar os quadros, né? Você pode nomear esses quadros. Por exemplo, coisas boas, coisas ruins, e dentro desses quadros, os usuários que entrarem dentro do Metro Retro, eles vão poder criar post-its, então ali você consegue nomear o quadro, aí você vai conseguir criar também esses post-its, né, que foi um dos exemplos que o Davidson colocou. Entrando mesmo dentro do Metro Retro, na página inicial, ele te dá vários exemplos de como você usar a ferramenta. É bem intuitiva essa ferramenta. Ali tem como esconder o que você escreveu ali embaixo, ali onde está escrito hide. Se você clicar, agora ela está escondida, agora ela está para todo mundo ver. Então, ela é bem simples. Ela é mais mesmo para você poder conseguir escrever resumidamente o que qualquer coisa, né, que for o objetivo. Eu acho que é isso. Tem como você dar os foguinhos ali que o Davidson colocou. Tem como você fazer votação. Ali em cima tem como você colocar time, né? Você coloca um tempo. Então, se a pessoa que estiver aplicando qualquer cerimônia aí, ela fala, vocês têm 3 minutos para escrever alguma coisa boa que aconteceu para vocês, aí ele consegue colocar, o time todo vai ver. É uma ferramenta muito, muito fácil de usar, ela é muito boa para ter essa comunicação com o time, né, mais visual, e é isso. A gente usa principalmente isso daqui para as dinâmicas de retrospectiva e descoberta. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, nós vamos disponibilizar depois a gravação dessa palestra para quem quiser assistir de novo. O professor Luiz Augusto, que estava participando aí, ele falou que vai postar no canal dele do YouTube. Deixa só ele me responder aqui como que é o nome do canal dele, que daí eu vou falar para vocês aqui, tá? Uhum. Professor Luizão, o canal dele. Então, professor Luizão. É a foto Luizão. Do Thanos. Isso. Aí vocês podem acessar lá, depois eu vou mandar o link para ele,
Canal do Prof. Luizão, ele falou. E daí vocês conseguem acessar e assistir novamente a palestra, tá? Quem não conseguiu assistir desde o início aí consegue acompanhar tudo com calma, consegue ver todas as considerações aí. Só um outro comentário, né? Deixa eu aparecer aqui agora, eu continuo escondida. O pessoal também do primeiro semestre, que está preocupado aí com o relatório, né? Que quer assistir a palestra novamente. E o pessoal do primeiro semestre também estava conversando comigo, estava assustado com a quantidade de termos em inglês, hein, Davidson? Gente, eu não manjo muito de inglês também não, tá? Na real, eu sou bem ruim. No começo, eu fui lá e traduzi cada um desses termos aqui. Eu falei pro Davidson colocar em português. Falei sim, falei. Mas justamente... Eu sempre falo, o pessoal da computação vai se deparar na nossa área com muitos termos em inglês, né? Uhum. Então, é interessante até que desde o início comecem a enxergar esses termos e já associar justamente em que situação isso vai ser usado, como é que normalmente isso é traduzido. E muitas vezes a gente tem vários termos em inglês na computação, mesmo que não são traduzidos. A gente utiliza aquele termo normalmente, sem efetuar a tradução dele, né? Emanuel, você quer fazer algum comentário? Ele levantou a mão aí. Sim, professor, é só essa questão do inglês, né? Para nós, digamos assim, que estamos na área, o importante é, na verdade, você ter pelo menos um básico aí já em inglês, já ou fazendo um curso. Hoje em dia é fácil, tem na internet, tem tudo, né? Assim, pelo menos eu vejo dessa maneira, né? Para mim foi fácil fazer. Então, assim, na nossa área é muito importante você ter pelo menos a noção base ali do inglês, né? Até mesmo de uma conversação básica, porque, falar bem a verdade, muitas das vezes o cliente pode ser de fora, não é? Muitas das vezes pode ser que não seja daqui mesmo o seu cliente na parte de programação e etc. Por mais que a pessoa não consiga conversar, no mínimo tem que saber ler, né? A gente encontra... várias coisas também, em inglês, manuais, tudo na computação. Então, no mínimo, conseguir ler, conseguir entender isso, né? Um mínimo aí de termos técnicos é importante. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar ali na apresentação, não sei se o Davidson vai disponibilizar esses slides, a gente pode colocar esses termos que a gente mais usou aqui na apresentação e a tradução deles, né? Para ficar fácil para quem precisar. Pode ser, Davidson? Pode, eu mando, professora, se eu mandar para você os slides, você consegue disponibilizar para o pessoal? Eu acho que o Luizão, na hora que ele for postar, eu vejo com ele, se ele consegue colocar num link lá do vídeo que ele vai disponibilizar no canal dele, ele disponibilizar o arquivo da apresentação, eu vejo com ele, mas eu acho que não tem problema, não. Sem problema, eu ponho no Google Drive da turma. Como que a gente acessa esse link, então? Bom, Você não é minha aluna? Eu sou da engenharia elétrica, na verdade, do 7º semestre do noturno. Tá, Beatriz. Beatriz, eu vou fazer o seguinte. Você está logada, né? Você fez o login aqui para assistir a palestra, né? Logo você enxerga o chat. Eu vou colocar lá no chat o meu e-mail e daí você pode entrar em contato comigo por e-mail que eu te mando as informações para você poder assistir a palestra e pegar o material. Pode ser? Tá? Eu mandei lá no chat meu e-mail. Anota meu e-mail aí. Quem precisar também, gente, é noisa, com N com Z, @anhanguera.com. Quem não conseguir acessar lá com o canal do professor, não for aluno do professor, não conseguir achar fácil, né? Pode entrar em contato comigo por e-mail também. E tem aí o... Eu vou tentar acessar aqui agora o chat, a minha ligação caiu sem querer. Tá. Mas qualquer coisa, você conseguiu anotar meu e-mail? Então, eu não estou conseguindo achar o chat do grupo. Não, não é o chat do grupo, é o chat do Teams aqui, na apresentação que a gente tem aqui, no chat que você visualiza aí no Teams. Não é no grupo, não. Então, não está aparecendo aqui para mim, está aparecendo só as minhas salas de aula mesmo. Não, nessa... Falar que aí eu anoto aqui rapidinho. Noisa, com N com Z, @anhanguera.com.
Noisa com Noiza. Isso, Noiza. @anhanguera.com. Não vou nem julgar ela, porque no começo também te chamava de Noiza. Eu não vou nem falar nada, hein, Natália? Eu acertei de primeira. Olha aí. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta aí para o Davidson, para a Vitória? Não, pessoal, gostaria de agradecer só, eu vou nessa já, tenho um compromisso. A palestra foi demais, gostei pra caramba. Rapidinho, todos vocês são programadores, né? O Davidson e a Vitória, eu sou um tester numa empresa que já trabalha, né? Quanto tempo de experiência vocês têm? Qual a formação de vocês? Se puderem dizer, claro, né? Cara, a gente é acadêmico, né? Então, eu e a Vitória, a gente é tester. Os dois? Né? Sim. Eu tô no quarto semestre. De análise, você falou, né? Não, eu sou de ciência da computação e a Vitória, ela é de análise e desenvolvimento. Uhum. E estão em formação ainda e já trabalham na área, né? Isso. Já. Inclusive, para quem não estava antes, a gente tinha comentado, a Gera tá agora com vagas em aberto, tá, galera? Se alguém tiver interesse, é só entrar no Instagram. Uns 5 minutos depois que vocês começaram, acho que eu perdi essa parte. Tem um @ aí da Gera, dá uma olhadinha no Instagram, para quem quiser também conhecer o trabalho, é bem legal. Massa, gente, parabéns. Parabéns, pessoal. Gente, então eu queria agradecer aí a participação de todos, né? Quem quiser, então, não conseguir acessar pelo canal do professor Luizão aí, não conseguir achar ele, por acaso, lá no YouTube, e quiser pegar o link do material, pode me mandar um e-mail para a gente poder repassar o link para vocês, tá? Mas a partir de amanhã, porque a gente precisa, assim que a gente terminar a gravação aqui, eu preciso fazer download desse arquivo, eu preciso mandar esse arquivo para o professor, eu vou ver com ele como é que eu vou fazer isso, se eu vou disponibilizar no Google Drive aí, para ele poder disponibilizar isso no YouTube, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência. Amanhã ou depois de amanhã, né, prof? Vamos ver aí com ele. Quando é que ele disponibiliza isso, daí vocês conseguem acessar totalmente. Noiz, eu vou te mandar o e-mail, então, agora, tá? Para você poder estar me enviando o link. Pode mandar, pode mandar. Eu acho que o professor ia falar alguma coisa, acho que não, né? Mas então tá bom, gente, é isso. Muito obrigada pela participação de todos. Espero que todos tenham gostado. Não esqueça que nós estamos, então, na semana de palestras aí da Uniderp, né? Cada dia a gente vai ter uma palestra diferente. Gostaríamos que vocês continuassem acompanhando aí as demais palestras. E a programação foi passada para vocês, então vão acompanhando aí para assistir as demais, tá bom? O Sidney apareceu aí. Quer falar, Sidney? Não, só para dar boa noite, só. Só para dar boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Só para professora Maísa. Pode falar, Natália. Só para confirmar, é que mandaram uns 3 links lá no grupo e eu não entendi. Hoje é só essa palestra e amanhã é outra? Ou hoje Isso, cada dia é uma palestra diferente. É uma palestra a cada dia. Hoje tiveram 3 palestras mesmo. Porque assim, a gente pensou nessa semana de palestras, normalmente com uma palestra voltada para cada curso, né? Então, algumas mais voltadas para a área da engenharia elétrica, outras mais voltadas para a área da computação. Vão acontecer, normalmente, 3 palestras por dia. Depende do dia. Tem dia que é uma só para todo mundo, tá? Então, vocês vão acompanhando pelo link que foi enviado para vocês da programação. O link da programação, como que era mesmo o Sidney que criou? Como é que é o link aí, Sidney? Site aria.com.br/Engetec. Isso. Lá vai ter toda a programação de todos os dias aí, vocês conseguem ir acompanhando, gente. Aí vocês podem escolher o tema que mais agrada a vocês para poderem assistir. Pessoal, deixa eu fazer um agradecimento. Obrigada, Davidson, tá, por me convidar. Foi muito legal a experiência. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente. E obrigada aos professores pelas pontuações. Eu vou ter que sair agora, tá? E é isso aí, gente. Bom começo de semana para vocês e tchau, tchau. Obrigado, Vitória.
Tchauzinho, Vitória. Obrigada. Obrigada, Vitória. Beijo. Davidson, quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer também aí, pessoal que escutou a gente esse tempo aí. Eu não sabia que tinha 40 e poucas pessoas. Eu vi agora, eu achei que tinha umas 20 e poucas. Tava tranquilo. Eu fiquei até mais nervoso depois que eu vi 40 e poucas. Falei, eita, pega, velho. Achei que eu tava falando para menos pessoas. Mas obrigado, pessoal. Eu espero de verdade que tenha acrescentado na vida de vocês aí, que vocês tenham conseguido entender o Scrum, né? Como eu não lembro quem pontua isso, tá? Mas algum professor, eu acredito que disse que o Scrum você vai aprender muito mais na prática. Isso é muito verdade, né? Eu passei uma semana inteira, né, imerso nos estudos de Scrum quando eu entrei lá na Gera. E tipo assim, era muito difícil para mim até que eu trabalhei uma semana lá. Até que eles falaram, não, agora o Davidson já sabe o que é Scrum, agora dá para ele entrar no processo aqui com a gente. Nessa uma semana dentro do processo, aí sim a minha mente, sabe, explodiu, assim. Falei, nossa, então isso que é uma DS, isso que é uma planning, sabe? Então, galera, apliquem para vagas de estágio, né, procurem assim entrar no mercado de trabalho o mais cedo que vocês puderem, porque essa experiência é muito boa. Como o outro professor também recomendou, fazer os cursos, né, um curso vai te ajudar muito a entender, né, mas salientando que a experiência ela também vai trazer um olhar prático para você das coisas. Davidson, novamente, muito obrigada aí pela sua participação, tá? Por ter encarado esse desafio aí, né? De fazer essa apresentação para a gente nessa semana das palestras aí. E nos vemos nas aulas, né, gente? Pessoal que é meu aluno, nos vemos novamente nas aulas, tá bom? Obrigada a todos aí. Boa semana para vocês e aguardamos vocês nas próximas palestras. Obrigada, professor. Boa noite. Até mais. Valeu, galerinha. Boa noite, gente. Boa semana para todo mundo aí. Boa semana. Tchau. Deixa eu mandar um abraço rapidinho aqui. Eu vi o professor Sidney entrou aí, abriu a câmera. Lembrei dele, ele já me deu aula antes já. Eu sou formado na Anhanguera lá em análise de sistemas. Ele me deu aula de Java. Esse cara é um monstro, ele é bom pra caramba. Professor Sidney. Espero encontrar ele agora. Estou fazendo engenharia da computação, né? Espero encontrar o professor Sidney por aqui também, em algum curso, em alguma matéria aqui na faculdade de novo. É um excelente professor, um dos melhores professores que passou por mim lá na época que eu fiz análise de sistemas, há 3, 4 anos atrás. Ô, Jean, eu vou passar para o professor, que eu acho que ele já saiu. Eu estava olhando na lista aqui de participantes, tá? Mas eu falo para ele aí dos elogios que você passou para ele. Aí, Um grande abraço. Ele foi um dos melhores, sem sombra de dúvida. Eu lembro dele e da Jaqueline, que na época eu formei tem 3 anos lá. A ele e a Jaqueline, ela foi... Como é que fala? Jaqueline era coordenador do curso no final. Ela era. Agora ela continua dando aula lá, continua como professora. Os dois são muito, muito, muito bons mesmo. Muito, muito bons. E o Sidney é um monstro, bom pra caramba ele. Ai, que legal, que legal. Bom saber aí que nós temos ótimos profissionais, né? Mas pode deixar que eu vou falar isso para os professores, vou passar seus elogios aí deles. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo aí. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Alô, boa noite. Tchau. Boa noite, galera.